Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Glória, né? Neuropsicopedagoga e trabalho no atendimento educacional especializado com crianças especiais, né? Com crianças com transtorno de aprendizagem, com distúrbio de aprendizagem, criança autista e o TDAH. Então, hoje eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre a criança com TDAH. Então, como referência, eu queria até mostrar para vocês este livro aqui, ó. Tá vendo? Esse livro aqui, muito engraçado. Ele nos ajuda a entender o que é uma criança com TDAH, né? O título dele é No Mundo da Lua, Paulo Matos. Então, esse livro aqui, gente, eu aconselho, sabe, para qualquer pai, mãe, professores e profissionais, né, que ainda não leram este livro, que faça a leitura desse livro, faça a interpretação, a compreensão dele, que ele vai mostrar realmente como é uma criança desatenta, né? Uma criança, como a gente fala aquela metáfora, no mundo da lua. E quantos de nós também adultos, né, que temos, talvez aí tem, né, o TDAH e vivemos no mundo da lua. Isso é muito sério, porque uma criança que cresce e não é identificada, nem enquanto criança com TDAH, ela corre o risco de ser uma adolescente, né, cheio de indecisões. Em si, a adolescência já traz consigo um monte de questionamentos, de indagações, né? E principalmente quando é um adolescente que tem TDAH. Isso aí vai causar muito mais. Porque o TDAH, ele, né, tem aí as suas especificidades, né, que são o TDAH, desatento hiperativo, né, esses aí não tem como a gente separar. O TDAH, o desatento, ele vem sempre acompanhado com hiperatividade. Aí a criança, mas tem aquela criança que é totalmente desatenta. Ela não consegue guardar na sua memória respostas, né, prontas. Ela não consegue interpretar porque ela não tem foco o tempo todo de uma explicação do professor ou em casa mesmo. Se ela fizer uma leitura de um livro, ela não sabe contar depois o que ela leu. Ela vê um filme, às vezes ela não tem muita paciência de ver o filme e esquece muitas cenas do filme por causa da desatenção, né? O cérebro dela faz essa conexão aí, ao contrário, ele não acaba dispersando. E a criança que tem hiperatividade, aquela que não fica quieta, né? Aquela que a gente fala, outra metáfora, a 1000 por hora, né? No mundo da lua e a 1000 por hora. Aquela que não consegue ficar quieta, sentar na sua mesa, na sala de aula, fazer as suas atividades, ter sequência das atividades, dos conteúdos na sala de aula, conversar, perguntar só quando for necessário, escutar as explicações do professor. Então, essa criança ela não consegue ter essa rotina. Ela circula na sala de aula, ela incomoda os colegas. Então, a gente orienta muito os professores para sentar próximo do quadro uma criança que tem TDAH, longe da janela, longe da porta, para evitar, né, o barulho, né, externo, para a concentração dela. E, como eu estava falando,
A criança cresce sem identificar, sem o diagnóstico de TDAH, aí ela torna uma adolescente e vai vivendo a sua vida sem fazer uma intervenção, sem fazer um acompanhamento. Ela corre muito risco de, né, ser uma criança, de ter depressão, de ter muita ansiedade, de ir para o mundo das drogas. Uma criança que troca, uma adolescente que troca o dia pela noite, dorme de dia e sai à noite, ou então passa a noite toda no celular, ou né, na internet, né, ou online, praticamente. Então, isso acontece muito. E adolescente, ele vira adulto, né? Logo em seguida, adulto. Aí ele não consegue identificar com aptidão. O que ele quer fazer na vida? O que eu quero construir para a minha vida? Quais as metas que eu tenho? Ele não consegue fazer isso, nem curto, nem médio, nem longo prazo. Ele não consegue definir se ele quer fazer uma faculdade, que curso que ele gostaria de fazer. Se ele encontrar uma namorada para casar, ele vai ter dificuldade para decidir esse relacionamento, esse compromisso. Ele vai logo sempre querer adiar, né, essa possibilidade aí, porque ele não tem condição de parar para poder preparar isso mentalmente. E corre outros riscos de adquirir outros transtornos, né? Transtorno do comportamento. Então, aí, transtorno de ansiedade. É uma vida muito difícil para um adulto com TDAH. Principalmente aquele adulto que às vezes mora na casa dos pais e vai ficando ali, ele fica entediado com tudo isso e não consegue se libertar daquilo, porque ele não tem como libertar daquilo sem uma terapia, sem tratamento. Aí já é um caso até de farmacologia, né? De entrar com uma medicação para ajudar ele, terapia e farmacologia, porque não tem condição dele sozinho conseguir se libertar de todas essas agressões que estão aí no seu cérebro, né? De não dormir, de não conseguir pensar, de não conseguir traçar suas metas, objetivos para a vida, de não conseguir estudar, de não conseguir concluir tudo que ele se inicia. Tudo fica pelas metades. E também a casa onde mora, né? Vira aquele fuzuê, sem organização nenhuma, não tem organização. Não tem organização com material escolar, não tem comprometimento de fazer as atividades de escola, não tem comprometimento de horário para levantar, precisa sempre de ter alguém que está lhe dando um toque, né, para essa pessoa. E essa pessoa, se crescer, né, se ficar um adulto assim, como é que vai ficar? Então é por isso que nós, profissionais da educação, da saúde, hoje, buscamos trabalhar intensamente com as crianças e observar. E o próprio professor, dentro da sala de aula, até mesmo sem conhecimento, ele sabe identificar aquele aluno que dá conta de aprender, aquele que perturba, aquele que não tem foco, aquele que é indiferente dentro da sala de aula aos conteúdos, aquele que não consegue relacionar com os colegas. O professor, mesmo sem conhecimento, ele consegue observar. E o que ele tem que fazer? Pedir socorro, né? Pedir socorro, encaminhar essa criança, né? A supervisão da escola, a supervisão vai fazer outro encaminhamento, né? Que for necessário, um psicólogo, psicopedagogo, para ver o que pode ser feito para essa criança. E identificar quanto mais cedo se essa criança tem TDAH.
Quanto mais cedo identificar, melhor é o tratamento, tá, gente? Eu posso dar testemunho para vocês de alunos que eu comecei a acompanhar, né, no pré, praticamente no pré de 4 anos. E eu, né, já podia notar ali, vivenciar um TDAH, né, que foi encaminhado logo depois, com 6 anos, por aí, foi encaminhado com médico, e com a terapia, hoje são crianças, assim, ó, praticamente normal. Ela consegue, ela dá conta de tudo, é uma criança que não tem atraso na aprendizagem, é uma criança que acompanha a turma, é uma criança que tem autonomia, que tem segurança e consegue, né, viver sua vida tranquila. Então, é muito importante a gente focar neste assunto. E, mais uma vez, mostro para vocês o livro, tá? Aqui, ó, No Mundo da Lua. E hoje eu estou mostrando esse para vocês lerem, ver, né? No Mundo da Lua. Olha para vocês ver essa frase, né? De Paulo Matos. Então, quem tiver na internet aí pode baixar para ler, né? Ou comprar. Eu tenho livro físico aqui em casa, porque eu gosto dos meus livros. De vez em quando eu empresto e some e volta, não. Mas eu gosto dos meus livros porque eu gosto de ter contato com o material. Porque quando eu tenho contato, eu pego o material, eu sou bem auditiva, né? E gosto de pegar, de ouvir. Eu tenho uma necessidade muito grande de manusear aquilo. Para mim, faz assim, um significado muito grande, faz a diferença na minha aprendizagem, no meu contexto. Então, e quando eu ouço também, sabe? Eu ouço muito, vejo vídeos, porque as explicações, não sei se é porque com esse tempo remoto, a gente acostumou tanto com tudo, né? Tá no vídeo, aí a gente acostuma com o aprendizado. Então, deixa a dica para vocês, tá? No Mundo da Lua, com Paulo Marcos. E na próxima aí a gente vai ver um outro conteúdo dentro do TDAH. Tá bom, gente? Muito obrigada. Um abraço a todos vocês.